Segunda-feira eu começo. Opa, segunda-feira foi ontem. Mas sabe o quê? Eu tô de férias. Vou deixar esperar passar esse restinho de ano. É assim? É assim quando você se propõe fazer a sua alimentação diferente, o seu propósito para fazer uma meta, aquela da virada, ser cumprida. O que acontece? A gente sempre promete, mas principalmente porque a gente promete coisas que não são reais. E aí eu te convido agora para a gente assistir essa aula, esse bate-papo. Eu não gosto nem de chamar de aula, é um bate-papo. Porque eu quero que vocês me mandem qual é a principal dificuldade que você tem no processo de emagrecimento e de estabelecer metas. No processo de emagrecimento, na sua atividade física, na organização do tempo, porque isso é o que normalmente pega. A correria do dia a dia, hoje para mim foi um dia extremamente atípico. Eu tinha que ter começado essa aula às 10 da manhã e foi um dia completamente atípico, eu não consegui dar conta, tive uma situação familiar para resolver e agora cá estamos porque existem algumas coisas que são inegociáveis. Esse bate-papo é uma coisa que é inegociável. Por isso eu quero conversar com você que na virada do ano pensou, esse ano vai, e que tem dificuldade para organizar o pensamento. E é importante a gente entender isso, que o processo de emagrecimento, ele não tem que ser um evento especial na sua vida. Ele não precisa ser algo que você vai ter que parar a sua vida para emagrecer. Esse eu acho que é o principal erro que a gente comete nesse processo da vida real. Porque a vida real, ela é cheia de coisas. A vida real tem compromissos. A vida real, ela tem coisas no dia a dia. A vida real precisa de organização. Mas a gente imagina que o emagrecimento precisa passar todas as coisas e agora eu tô pronta para emagrecer. Não vai funcionar. Por isso, a gente viveu uma vida de efeito sanfona. Eu falo a gente porque aos 9 anos de idade eu comecei a ganhar peso. Aos 13 anos eu fiz a minha primeira dieta. E aí, aí o que acontece quando a gente faz dieta? A gente faz por um tempo, porque a gente imagina que aquilo é um evento e aí depois eu volto a comer as coisas que eu gosto. E aí até que eu tive que encontrar um novo jeito de emagrecer, porque todos os que eu havia tentado minha vida toda não haviam funcionado, porque eu sou nutricionista. Eu tinha que encontrar o caminho das pedras e poder ajudar os meus pacientes, não é mesmo? Pois é. Só que nesse momento, onde eu precisei emagrecer na vida real, com várias situações, no momento acho que mais difícil da minha vida, eu precisei emagrecer na vida real. Enfrentando situações, tristeza, luto. Falei assim, não, agora eu preciso encontrar uma forma, porque não dá mais para protelar. Remédio eu já tinha tomado, já tinha feito dietas restritivas, dietas onde eu cortava alguns tipos de alimento para ver se eu conseguia encontrar aonde estava o ponto. E sabe aonde está o ponto? Tá aqui, ó. Tá absolutamente tudo aqui na nossa mente. Por isso é importante esse bate-papo que a gente está fazendo aqui hoje, para estabelecer de que forma a gente vai organizar para emagrecer na vida real. Um dos cursos que eu fiz, um deles de psicossomática, da linguagem do corpo e tudo que o corpo demonstra através daquilo que está internalizado. O médico falou assim, olha, você só vai conseguir chegar com o teu paciente aonde você chegou com você. Por isso eu digo que eu estou completamente preparada para te pegar pela mão e te conduzir esse ano no seu emagrecimento. Porque já há algum tempo sou eu quem escolho as minhas roupas, sou eu que estabeleço o meu processo, sou eu que faço o meu dia acontecer de um jeito diferente porque eu encontrei um jeito novo de emagrecer. Tá? Então isso é bem bacana e bem importante a gente entender como a nossa mente funciona. Então, em primeiro lugar, vamos conversar sobre metas realistas aí para 2024. Importante entender que as metas, em primeiro lugar, elas têm que ser metas curtas. A gente não emagrece 20 quilos de uma vez.
Mesmo porque nós não engordamos 20 quilos em 1 mês, 2 meses. Né? A gente não ganha peso do dia para a noite, muito pelo contrário. Precisamos entender nesse quesito o que é emagrecer. Emagrecer é usar gordura como fonte de energia. Da mesma forma que engordar é ganhar gordura proveniente do excesso calórico vindo da alimentação. De uma alimentação que excede a sua necessidade nutricional por vários dias seguidos. Às vezes por meses, por anos. E essa gordura vai se acumulando. Por isso, aquele chá, aquele shake que você pensou em tomar aí agora no começo do ano para desinchar, não vai funcionar. Porque você precisa usar gordura como fonte de energia. E como é que nós usamos gordura como fonte de energia? Fazendo essas pequenas mudanças. Entendendo que quando a gente pensa que eu preciso emagrecer 200 gramas, 300 por semana, 1 quilo no máximo. E eu digo para você que eliminar mais do que 500, 600 gramas na semana, você não perdeu gordura. Você perdeu outros elementos importantes aí do teu corpo, como por exemplo massa muscular, que depois dos 40 anos, minha amiga, você precisa preservar, é o teu maior ativo. Se eu te disser que você tem uma poupança para sua velhice, para você viver bem, não é milhões lá no banco, não é sua massa muscular. E isso precisa ser preservado. Por isso uma dieta restritiva, onde você restringe determinados alimentos e faz uma restrição calórica excessiva, você usa o teu músculo como fonte de energia. E aí não vai ser legal. É aquela pessoa que fala assim, ai meu Deus, mas eu emagreci e fiquei flácida. Sabe por quê? Porque não ajustou a alimentação, não fez o que precisava fazer, não fez a lição de casa. Então, uma meta realista é a gente estabelecer metas curtas. Então, vamos lá. Então, eu tenho que olhar no próximo quilo que eu vou eliminar. E não nos 10, nos 20, às vezes nos 5, nos 3. Foram 3 quilos lá que ganhou e que... Não foca nos 3 quilos, foca em 200 gramas, 300, 500, 1 quilo. Ok, a gente emagrece 1 quilo de cada vez, vivendo um dia de cada vez. Então, a brincadeira que eu fiz aqui no início do nosso bate-papo, que eu falei assim, opa, segunda-feira eu começo. Segunda-feira foi ontem. É exatamente isso, a gente sempre deixa para depois e não vive o dia a dia da vida real, do que é possível fazer no processo de emagrecimento. Então, começando, a gente vai estabelecer metas curtas, metas na semana. Ok, nessa semana eu vou ter um olhar de uma meta curta e falar assim, o que eu consigo fazer essa semana? O que você consegue é o que cabe na sua rotina, o que cabe na sua agenda, o que é inegociável. Então, assim, é inegociável, por exemplo, tomar água, ainda mais depois das festas de fim de ano, que a gente excede uma alimentação diferente, excede, né, no geral, excede caloria, muitas vezes excede por comer coisas mais, um doce, uma bebida a mais, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, a água é inegociável. Então, vamos colocar uma meta. Ai, mas eu não tomo nada de água. Ok, então qual vai ser a meta para essa semana? Começar a tomar água. Essa é uma meta realista. Se você não toma água, uma meta realista é começar a tomar água. Se você não está comendo nenhuma fruta no teu dia, a meta para essa semana é comer uma fruta. Você entende que quando eu, Juliana nutricionista, se eu disser para você agora, ó, tá aqui o teu cardápio, você tem que seguir isso. E aí quando você não consegue seguir 100% daquilo que eu disse para você fazer, porque quem sou eu, Juliana, para dizer que horas você tem fome, que horas você tem emoções, que horas você tem vários tipos de fome, que aliás, as diferentes fomes é motivo para um outro bate-papo, né? Uma outra aula aqui, um outro bate-papo que a gente pode fazer. E isso é bem importante. Deixa nos comentários o que você quer saber esse ano para emagrecer na vida real, porque aqui tem conteúdo de emagrecimento na vida real. Então, assim, não tá comendo nenhuma fruta. Legal, então em vez de seguir aquele cardápio rígido lá que a Nutri passou, eu vou estabelecer que eu vou passar a comer uma fruta por dia. Qual fruta? Ah, a pitaia, porque eu vi lá no Instagram que é pitaia. Não, a fruta que você gosta.
Você vai comer a fruta que você gosta, a fruta que faz sentido colocar na sua rotina. E daí depois que a gente passa uma semana tomando mais água, comendo uma fruta, que não comia nenhuma, vai começar a comer uma. Melhorando, por exemplo, que a grande maioria das mulheres tem problema no intestino e dorme mal. Esses 2 pontos, a gente ajusta só intestino e sono, a gente já emagrece naturalmente, tá? Então assim, já tá comendo mais fibra, tá comendo mais fruta, o intestino começa a melhorar, tomando mais água, comendo mais fibra e melhora a qualidade do sono. Só aí a gente já fez uma largada de primeira. Então isso é meta realista. Começa a dormir mais cedo, acorda um pouco mais cedo. Canse o seu corpo ao longo do dia. E cansar não é atividades extenuantes, não. É só você sair daquele conforto do corpo. A gente dá um pequeno estímulo. Então assim, não tá fazendo nada de atividade física. Não tô falando para ir para academia. Eu tô falando que se você não faz nenhuma atividade física, você vai começar a caminhar 10 minutos por dia. Aí quando você viu que você conseguiu caminhar 10, amanhã já, aliás, ainda dá tempo, são 6h11 da tarde, calor, verão, Brasil todo, dá para caminhar hoje ainda. Então hoje, inegociável, caminhar 10 minutos. Aí você viu que deu conta de caminhar os 10. E aí a gente começa a caminhar um pouquinho mais. A gente começa no dia seguinte a caminhar 12 minutos. Aí no outro dia a gente caminha 15 minutos. Aí você percebe que a caminhada tá ficando confortável. Aí você dá um trotezinho, caminha um pouco. Vocês percebem que quando a gente consegue fazer o para sempre, a gente encontra esse para sempre na simplicidade do dia a dia, no que é possível. Então estabeleça o que é inegociável para você. Então eu digo para mim, o que se tornou inegociável para mim, que eu emagreci 16 quilos e não engordei mais, tá? Pequenas oscilações, claro, de um dia mais quente, que tem um inchaço, comeu alguma coisinha a mais lá no final de semana, incha um pouquinho, mas eu tô falando de eliminar gordura. Eu eliminei 16 quilos de gordura, ganhei massa muscular, meu corpo é diferente, porque eu fiz bem o básico. Inegociável para mim é água, movimentar meu corpo, dormir bem, consumir fibra na quantidade adequada e ter bons pensamentos ao longo do dia. Então, o segredo do emagrecimento definitivo não é você esperar os problemas da vida passar, esperar acabar as férias, não. É fazer aquilo que dá, aquilo que faz sentido e que cabe na sua rotina hoje. E aí você viu que deu certo hoje, amanhã você ajusta. Coloca um pouquinho a mais do que deu certo hoje. E aí você vai fazendo pequenos ajustes ao longo da semana. Então assim, enfiou o pé na jaca nesses dias aí, dezembro inteiro, Natal, Ano Novo, só volta, não precisa nenhum evento específico, você volta sem culpa, sem restrição maluca, sem cortar o que você gosta da alimentação, porque o nosso cérebro funciona com prazer. Quando você entra em restrição, proibindo determinados alimentos, o seu cérebro vai ficar doido por isso, e aí vai gerar compulsão alimentar. Todo problema de compulsão alimentar, transtorno alimentar, originou-se de uma dieta, tá? De uma dieta mal feita, de uma dieta restritiva, de uma dieta doida. Não estou falando que toda dieta gera isso, mas invariavelmente todo transtorno alimentar é originário de uma situação mal resolvida ali com a comida. Por isso que aqui eu falo de vida real. E até mesmo tem a Carol que trabalha comigo, acabou de falar. A Carol que também trabalha comigo é nutricionista e ela sabe exatamente do que eu tô falando e atende várias mulheres com essa situação aí de melhorar a relação com a comida. E ela também tá nos ajudando nesse bate-papo. Manda suas dúvidas, coloca aqui qual é a sua dificuldade de estabelecer essas metas e a gente vai te ajudar. A gente vai conduzir você por esse ano para realmente fazer diferente. Porque é esse novo jeito de emagrecer que faz a coisa acontecer. Então a gente só volta, a gente estabelece metas curtas, estabelece o que é inegociável, a gente faz as coisas acontecerem sem restrição, sem culpa, sem dieta detox, sem essa doideira, a gente só
volta e coloca na cabeça o que cabe na minha rotina. E aí você vai fazendo. Outra dica bem importante, que para não sobrecarregar o corpo, inclusive eu fiz um post essa semana justamente sobre isso, é jantar o mais cedo possível do horário de dormir. A gente dá um alívio para o corpo, para que ele possa, durante a noite, durante o sono, recuperar o corpo e fazer com que a gente repare, né? É durante a noite que a gente faz reparação tecidual, que a gente faz aquela limpeza no corpo, e a gente precisa estar com o estômago mais vazio possível para que o corpo se preocupe em fazer a faxina que é feita durante a noite, o sono reparador. E se a gente dorme de estômago cheio, quem tem refluxo aqui sabe do que eu tô falando. Não dá boa, né? A gente se sente muito pesada, aquela situação lá, e vive com essa... e tem que tomar daí os prazóis da vida que só pioram a situação a médio e longo prazo. Então dá para fazer diferente, tá? Então entender que aumentar o consumo de água, aumentar o consumo de fibras, dormir bem, tomar sol. Gente, tomar sol é alimentar-se de outras energias, né? A gente não precisa se alimentar só de energia vindo da alimentação. O sol é uma fonte de energia importantíssima para, inclusive, sintetizar vitaminas lipossolúveis, como a vitamina D, que na verdade é um hormônio, né? Então, só que a gente precisa do sol, a gente precisa da alimentação para que ela seja sintetizada aí no nosso corpo, tá? Que, aliás, por falar em hormônios, também é um ponto bem importante. Depois dos 40 anos, a gente começa a entrar naquela coisa, né? Ai, meu Deus, impossível por causa dos meus hormônios, da menopausa. E sabe que quando eu também achava impossível, eu bloqueava a minha ação, de ir para ação. Porque daí a gente vive no tudo ou nada. Né? Bom, já que passei dos 40, ladeira abaixo, não dá para fazer mais nada. E cada vez que a gente justifica isso, que é questão hormonal, que é tudo isso, a gente deixa de ir para ação. Eu vou fazer um bate-papo exclusivo sobre hormônios, tá? Coloca aí nos comentários para mim o que é importante você saber aí sobre os hormônios, o que você quer saber sobre os hormônios que interferem, né, no processo de emagrecimento. Lembrando que insulina é um deles. A gente pode falar sobre o ciclo dos carboidratos, e aqui comigo vocês vão saber também que jamais vai ser proibido o carboidrato, tá? O carboidrato, ele faz parte dos grupos alimentares, né? Pão, macarrão, mas tudo tem a ver com quantidade e frequência. Quantidade e frequência. Como as minhas alunas estão aprendendo aí. Estão aprendendo a movimentar o corpo, entender que boas escolhas alimentares fazem toda a diferença, sem fazer restrição, sem cortar o que gosta da alimentação, sem cortar grupos alimentares da alimentação. E dá para fazer isso, né? Agora, no final do ano, teve um desafio, que o desafio foi um desafio mental de mudar esses hábitos em pequenas mudanças diárias. E esse desafio, as minhas alunas que participaram tiveram uma mudança em 28 dias de pensamento, de ação, do dia a dia simples para ser o para sempre, e ainda emagreceram. Então, o emagrecimento, na verdade, ele é só consequência dessas coisinhas que a gente muda. Não é nenhuma mudança radical. As metas para 2024 tem que ser focar no poder mental que você tem de ir para a ação. Mas cada vez que você se compara, que você olha lá a sua amiga, a revista, nossa, revista, meu Deus, revelou minha idade, que você olha lá o seu Instagram, que você olha, né, as postagens de quem tá super magra, você fala assim, mas ela só tá magra por isso, por isso, por isso. Você deixa de criar caminhos neurais para você fazer o que precisa fazer por você. A comparação detona o teu processo de emagrecimento. O foco é em você, no que pode ser possível para você, as suas metas realistas para o ano de 2024. Vamos terminar essa aula, esse bate-papo recapitulando? Aumentar a quantidade de fibras, que pode ser através da inclusão de uma fruta, de uma quantidade maior de verdura, água, qualidade do sono, movimento do corpo, bons pensamentos ao longo do dia. Essas são metas realistas. Você faz agora e depois você melhora. Você faz hoje e melhora amanhã. Faz amanhã, melhora depois da manhã. Não deixa para
depois do carnaval. Porque dos 5 quilos que você tinha que perder, que você tinha que eliminar, depois do carnaval já serão 8. Se você não fizer nada hoje. Quando a gente dá esse comando do agora no processo de emagrecimento, é quando a gente emagrece para sempre e não engorda mais. O segredo do sempre está no simples. O segredo do para sempre está no hoje. Ações no presente, conectando cada momento do dia com o nosso propósito. Aham, isso mesmo. Carol tá falando que quem chegou agora, essa aula vai ficar gravada no meu feed, já corre lá, assiste, deixa nos comentários aqui a sua dúvida, a sua principal dificuldade em estabelecer as metas de emagrecimento aí em 2024 e continua aqui comigo, porque toda terça-feira tem aula, tem esse bate-papo, todo dia tem conteúdo para você entender que o emagrecimento começa de cima para baixo, de dentro para fora. Um ótimo 2024 para todas nós.